Olá, meus amores, meus alunos do terceiro ano, tudo bem com vocês? Que delícia estar aqui mais uma vez para trocarmos experiências, fazermos a correção na nossa matriz de português da semana e também aumentar o nosso conhecimento. Sejam todos muito bem-vindos a essa tarde de aprendizado. Papais e mamães, meu muito obrigada por tudo. Que Deus os abençoe sempre e que possamos estar juntos para que a nossa criança se desenvolva cada vez mais. Meus amores, eu mandei para você uma matriz com um texto muito legal e que dá muito ensinamento para nós. Então, vamos acompanhar a leitura do texto que a professora vai fazer e você vai acompanhar aí no seu caderno. Na medida que formos fazendo a correção, relembrando os conteúdos, você faz a correção no seu caderno. Não deixa nada errado para que você possa ter mais segurança para fazer as avaliações depois. Que aí você vai estudar, vai estar tudo certinho e não vai ter problema depois, tá bom? Não esqueça de acessar o link de presença. É muito importante. Nós não podemos esquecer dele, tá bom? Então, tá bacana. Então, acompanhe comigo a leitura da matriz. Vamos lá? Vou chamando a matriz aqui e você abre o seu caderno aí. O limpador de placas. Conheci um homem que era limpador de placas de rua. Todas as manhãs, às 7 horas, ele ia para o trabalho. Para chegar à central de limpeza de placas de rua, na Praça do Incenso, ele levava mais ou menos meia hora. Cumprimentava o porteiro, fazia algum comentário sobre o tempo e ia para o vestiário. Lá, vestia um macacão azul, botas azuis de borracha e depois, sem muita pressa, ia para o almoxarifado, onde lhe entregava uma escada azul, um balde azul, uma escova azul e uma flanela também azul. Enquanto ia arrumando as coisas, ele conversava com os colegas, que também preparavam seus instrumentos de trabalho. Depois iam todos até o depósito pegar as bicicletas azuis e saíam pelo portão. A saída dos limpadores de placas de rua nas suas bicicletas era um espetáculo magnífico. Eles pareciam imensos pássaros azuis saindo do ninho ao mesmo tempo. Limpar placas de rua é uma coisa complicada. Mal se acabava a limpeza e elas já estavam sujas de novo. O limpador de nossa história é um excelente limpador. Nas ruas que ele cuidava, as placas não ficavam somente limpas, pareciam novas. O limpador de placas era um homem feliz. Gostava do que fazia, gostava de suas ruas e de suas placas. E quando alguém perguntava o que gostava de mudar em sua vida, o que gostaria de mudar em sua vida, respondia sem vacilar: nada, absolutamente nada. De certo que tudo teria continuado assim se um belo dia uma mãe e seu filho não tivessem parado ao pé da escada azul. Olhe, mamãe, Rua Guimarães Rosa. Já passamos pela Rua Vila Lobos e pela Praça Noel Rosa. Você sempre diz que aqui é o bairro dos poetas, dos escritores e dos compositores, mas está parecendo que é um bairro das flores e dos bichos. Nesse momento, um ônibus e depois um caminhão barulhentos passaram por ali e não deu mais para ouvir o que a mãe e o filho conversavam. Quando o barulho terminou, a mãe e o filho já tinham ido embora. O limpador de placas de rua ficou olhando espantado para a placa com o nome Guimarães Rosa e percebeu que, como aquele menino, ele também não sabia coisa alguma sobre o escritor ou sobre aqueles nomes que limpava todo o santo dia. Desceu da escada, enfiou a mão no bolso do macacão, tirou uma moeda e jogou-a para cima. Se desse coroa, começaria a estudar os compositores. Se desse cara, os poetas e escritores.
A moeda caiu na calçada e tilintou. Depois rodopiou e finalmente parou. Coroa! O limpador ficou feliz porque iria aprender alguma coisa que não sabia. É muito bacana, não é mesmo? Quando a gente consegue aprender coisas que a gente não sabe. E o limpador, ele percebeu que todos os dias ele fazia aquele trabalho. Ele ia, limpava muito bem, por sinal. Não é verdade? Porque as placas pareciam novas. Mas o que ele não sabia é que aqueles nomes representavam alguma coisa. Aqueles nomes representavam compositores e escritores famosos e que, estudando sobre eles, aumentaria o conhecimento. Olha que legal! Enquanto a gente para olhar determinadas coisas, outras pessoas vão além e a gente tem que aprender a fazer isso. Aprender a buscar mais conhecimento de outras formas para a gente ficar cada vez mais sabido. Que bacana! Então vamos acompanhar o que está sendo pedido na nossa atividade? Acompanhe comigo então. Vamos lá. De acordo com o texto, responda o que se pede. De acordo com a história, aquele homem era o melhor limpador de placas. O que importava para ele era a limpeza e a conservação delas. Determine a parte do texto que demonstra como as placas ficavam depois que ele as cuidava e anote o seu caderno. Aqui, olha, nas ruas que ele cuidava, as placas não ficavam somente limpas, elas pareciam novas. Então, elas ficavam tão limpinhas que elas pareciam novas. Olha que legal, é uma pessoa cuidadosa, caprichosa. Houve um momento na vida do limpador que ele decidiu mudar de posição. O que aconteceu para gerar essa mudança repentina na vida dele? O que aconteceu é que debaixo da placa, onde ele estava limpando, da escada azul, parou uma senhora e uma criança e começaram a conversar sobre os nomes que estavam naquelas placas. E chamou a atenção dele, porque ele limpava todos os dias, mas ele não sabia de quem, né, de quem se tratava aqueles nomes que estavam lá, e aqueles nomes eram famosos. Então, a partir do momento que o menino comentou, né, de ser escritores, de serem compositores, chamou a atenção e ele desejou aprender mais alguma coisa. O limpador fez uma aposta, cara ou coroa, aquele joguinho, né, que a gente costuma virar uma moeda. Com o resultado, o que o limpador começaria a fazer? Então, está aqui no finalzinho, olha. Se desse coroa, ele começaria a estudar os compositores. Se desse cara, os poetas e os escritores. Aí deu coroa, então ele vai começar estudando os compositores. Determine a quantidade de parágrafos que o texto possui anotando em seu caderno. Então, vamos ver? Vamos contar os parágrafos? Então, acompanhe com a professora. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. O texto possui 12 parágrafos. Agora, você teria que ir no texto, como a gente sempre faz, ir no texto, determinados parágrafos, e retirar as palavras que foram solicitadas. Lembrando que nós estamos recordando o conteúdo todo que a gente viu durante esse ano. Então, nós vamos ter lá palavras poliссílabas, trissílabas, dissílabas, monossílabas, que significa o quê? A classificação quanto ao número de sílabas. Se é monossílaba, vai ter uma sílaba só. Se é dissílaba, vão ter 2 sílabas. Se for trissílaba, terão 3 sílabas. Se for 4 sílabas ou mais, serão polissílabas. Se for um dígrafo, são aquelas consoantes que são pronunciadas, elas formam apenas um som. Então, vamos ver o que está sendo pedido? Acompanhe com a professora. No primeiro parágrafo, você teria que tirar 3 palavras com dígrafos. Então, são 3 palavras que, quando elas são emitidas o som, essas 2 consoantes que estão juntas na palavra, elas vão formar apenas um som. Então, vamos lá.
Nós estudamos como dígrafo o SS, o RR, o NH, o CH, o LH, o QU e o GU quando precedidos do E e do I. Então, vamos ver lá. É no primeiro parágrafo que está pedindo 3 palavras com dígrafos. Então, vamos lá. Conheci, tem o NH. Vamos ver se tem mais alguma palavra. Manhãs, NH de novo. Trabalho, LH. Chegar, tem o CH. Você pode escolher. Você tem que escrever aí a quantidade que foi pedida. Então, você pode optar pelas palavras que estão no texto. No terceiro parágrafo, nós temos 5 palavras polissílabas. Palavras polissílabas são aquelas que possuem mais de 4 sílabas. Então, vamos lá no terceiro parágrafo. Então, 1, 2, 3. Então, vamos lá. Enquanto ia arrumando, polissílaba. Conversava, mais uma polissílaba. Preparavam, mais uma polissílaba. Instrumentos, mais uma polissílaba. E bicicletas, você vai escolher, né, as 5 palavrinhas que possuem mais de 4 sílabas e vai escrever aqui a ordem que você desejar. Agora, no segundo parágrafo, nós vamos buscar um adjetivo para a palavra escada. Então, está lá no segundo parágrafo. Então, vamos lá. 1, 2. Lá vestia o macacão azul, botas azuis de borracha, e depois, sem muita pressa, ia para o almoxarifado, onde lhe entregava uma escada azul. Escada. Como é a escada? A escada é azul. Então, azul é o adjetivo para a palavra escada. Muito bem. Agora, no quinto parágrafo, nós vamos buscar 3 palavras com encontros consonantais. Os encontros consonantais são aqueles encontros que são de consoantes, que podem ficar na mesma sílaba ou em sílabas diferentes. Não são os dígrafos, são os encontros das outras consoantes. Então, vamos ver lá no nosso texto, onde nós vamos encontrar essas palavras. No quinto parágrafo. Então, vamos lá contar de novo. 1, 2, 3, 4, 5. Limpar placas de rua é uma coisa complicada. Mal se acabava a limpeza e elas já estavam sujas de novo. O limpador da nossa história é um excelente limpador. Nas ruas que ele cuidava, as placas não ficavam somente limpas, pareciam novas. Então, vamos ver as palavras com encontros consonantais. Então, vamos ver. Limpar, você tem o MP. Placas, PL. Complicada, você tem MP e PL. Você vai ter limpeza, MP. Vamos procurando limpador, MP. História, você vai ter o ST. Você vai ter excelente, NT. Então, você pode escolher as palavras que você deseja escrever com encontros consonantais. Agora, no oitavo parágrafo, nós vamos retirar 4 palavras com encontros vocálicos. Vamos recordar o que é um encontro vocálico? O encontro vocálico são os encontros de vogais na palavra. Podem ser juntas e na hora de separar em sílabas, ficar uma vogal em cada sílaba, nós vamos ter um hiato. Quando separar em sílaba, ficarem 2 vogais juntas, nós vamos ter um ditongo. E quando separarmos em sílabas e temos 3 vogais juntas, nós chamaremos de tritongo. Então, vamos procurar. Nesse caso da atividade, ela não está te pedindo o tipo de encontro vocálico. Então, pode ser qualquer palavra que possua as vogais juntas na escrita dela. Então, vamos procurar? Acompanha comigo lá. Você vai ter oitavo parágrafo. Então, vamos contar de novo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. De certo que tudo teria continuado assim se um belo dia uma mãe e seu filho não tivessem parado ao pé da escada azul. Então, vamos procurar encontro vocálico. Teria, tem o I e o A junto. Continuado, tem o U e o A.
juntos. Depois, dia tem o I e o A juntos. Mãe tem o A e o E juntos. Seu tem o E e o U juntos. Somente essas palavras. Você pode escolher e colocar no seu caderno. Muito bem. Agora, no 10º parágrafo, 2 palavras trissílabas. As palavras trissílabas são aquelas que possuem 3 sílabas. Então, no 10º parágrafo, contando de novo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nesse momento, um ônibus e depois um caminhão barulhentos passaram por ali e não deu mais para ouvir o que a mãe e o filho conversavam. Quando o barulho diminuiu, a mãe e o filho já tinham ido embora. Você quer palavras com 3 sílabas, então, momento, ônibus, caminhão, passaram. Vamos ver se tem mais alguma. Barulho, embora. Você pode escolher e escrever as palavras que possuem 3 sílabas. No 4º parágrafo, você vai buscar agora o substantivo comum. Vamos recordar o que é substantivo? É aquela palavra que dá nome aos seres. Ótimo! Nós temos 2 tipos, o próprio e o comum. O substantivo próprio é aquele que dá nome aos seres, nome a cidades, a países, a pessoas, e que são escritos com a letra maiúscula. Já o substantivo comum, ele é escrito com a letra minúscula e existe mais de um. Por exemplo, mesa, porta, portão. Então acompanhe comigo o que a atividade está nos pedindo e vamos procurar no parágrafo certinho o que ela está pedindo. 3 substantivos comuns no 4º parágrafo. Então vamos contar. 1, 2, 3, 4. A saída dos limpadores de placas de rua nas suas bicicletas era um espetáculo magnífico. Eles pareciam imensos pássaros azuis saindo do ninho ao mesmo tempo. Então, limpadores, placas, rua, bicicletas, espetáculo, pássaros, ninho. Você pode escolher 3 substantivos comuns e escrever no seu caderno. Muito bem. A próxima atividade, ela fala do adjetivo pátrio. O adjetivo pátrio é aquele adjetivo que fala a origem do ser, né? A nacionalidade ou a naturalidade do ser. Por exemplo, nasceu em Minas Gerais, é mineiro. Nasceu em Contagem, na cidade de Contagem, é contagense. Então, nós temos aí a origem do ser. Então, vamos acompanhar o que está sendo pedido e identificar os adjetivos pátrios que está no poeminha que nós vamos ler. Então, acompanhe com a professora. Não deixe nada errado no seu caderno, porque quando você for estudar, isso é importante para que você tenha todos os conteúdos lá. Quem não conhece uma menina que dança? Morena, risonha, de olhar japonês, cabelo amarado, sapato chinês. Sapato chinês, vestido amarelo, biquinho francês. Olha que legal. O poeminha, ele fala de várias nacionalidades e várias naturalidades de objetos, de substantivos, e que formam, através dessa naturalidade, dessa nacionalidade, os adjetivos pátrios, de acordo com a naturalidade de cada objeto. Então, você teria que ler o poeminha e encontrar as nacionalidades que estão sendo faladas no poema. Para isso, tem que prestar bastante atenção, porque cada objeto pode ter vindo de uma nacionalidade, de uma naturalidade diferente. Então, acompanhe direitinho e não deixe nada errado, tá bom? Então, vamos lá? Acompanhando a professora. Vou ler de novo. Liliane, que é a menininha. Quem não conhece uma menina que dança? Morena, risonha, de olhar japonês, cabelo amarrado, sapato chinês. Sapato chinês, vestido amarelo, biquinho francês.
Olha que legal. Então, está perguntando assim: retire do poema os adjetivos pátrios citados e anote no seu caderno. Para isso, nós temos que ler frase por frase. Não tem como você saber os adjetivos pátrios sem ler frase por frase. Às vezes, ele pode estar no final da frase, ele pode estar vindo no início e pode estar no meio da frase. Para que você possa identificar de forma correta, é necessário que você leia a frase e procure em pedaço por pedaço dessa frase, ou no caso do poema, em cada verso, porque o verso é cada linha do poema. Um conjunto de versos vai formar uma estrofe, mas no caso do poema, cada verso é uma linha. Então você vai ter que ler linha por linha e tentar localizar adjetivos pátrios que falam a origem de cada objeto. Então vamos ver lá, acompanhando. Tem pedacinhos nesse poema que são apenas adjetivos. O que são adjetivos? São aquelas palavras que dão características, que falam as qualidades do ser. Então, adjetivo simplesmente que dá característica ou que fala qualidade, não é o adjetivo pátrio. O adjetivo ele pode ser qualquer palavra que caracteriza o ser. O adjetivo pátrio não. Ele fala a origem, de que país, de que cidade, de que local natal esse objeto veio ou essa pessoa veio. Entendeu a diferença? O adjetivo não. Ele caracteriza de qualquer forma o substantivo. Ou ele dá as qualidades, ou ele descreve como ele é. Mas o adjetivo pátrio não. Ele é simplesmente para a origem do ser, para a nacionalidade ou a naturalidade do ser, de onde o ser vem. Então acompanha comigo o poema, para você entender melhor. Liliane, quem não conhece uma menina que dança? Tem alguma adjetivo pátrio nessa frase, nesse verso do poema? Quem não conhece uma menina que dança? Fala de algum país, de alguma cidade? Não. Então não tem. Morena risonha, de olhar japonês. Risonha é a característica da morena. É um adjetivo simples, mas não é um adjetivo pátrio. De olhar japonês. Japonês é alguma nacionalidade? É, vem do Japão. Então, japonês é um adjetivo pátrio. Vamos ver? Cabelo amarrado. Amarrado é uma característica do cabelo. É simplesmente um adjetivo, mas não é um adjetivo pátrio. Sapato chinês. Tem alguma parte que fala de onde vem esse sapato? Chinês. Se ele é chinês, ele veio da China. Então, chinês é um adjetivo pátrio. Sapato chinês, repete aqui na poesiazinha, repete a palavra chinesa, então a gente já sabe que ele é um adjetivo pátrio, você já vai marcá-lo de novo. Vestido amarelo. Amarelo é um adjetivo, porque ele fala como o vestido é, ele dá características ao vestido. Mas não é um adjetivo pátrio, porque ele não fala a origem do vestido, ele não fala de que país, de que cidade esse vestido surgiu. Então, amarelo é simplesmente adjetivo. Biquinho francês. Biquinho francês. Fala de algum país, de alguma cidade, de alguma naturalidade? Fala. Francês. Então, a palavra francês é um adjetivo pátrio. Então, os 3 adjetivos pátrios que nós temos nesse poeminha pequenininho da Liliane são japonês, chinês e francês, porque falam da origem do olhar, do sapato e do biquinho, de qual país que eles vieram.
Muito bem. Depois, retire do poema os adjetivos para Liliane e vestido. Como eu falei com você, o adjetivo pátrio, ele fala da origem, do país, da cidade, de onde o substantivo veio. Mas o adjetivo, simplesmente, ele caracteriza, ele dá as qualidades ao substantivo. Então, eu tenho uma diferença? Tem, porque o substantivo pátrio geralmente é um só. Por exemplo, ele nasceu no Brasil, ele não pode ser japonês, ele é brasileiro. Então, só vai ter um. Já o adjetivo simples, não, ele pode ter mais de um na frase. Para localizá-lo, nós temos que fazer aquela perguntinha que eu te ensinei. Como é o substantivo? Sempre que para você encontrar o adjetivo numa frase, você tem que localizar primeiro o substantivo e perguntar como ele é. A resposta que vier vai ser a resposta dos adjetivos que você procura. Pode ser mais de um? Pode. Podem ter mais adjetivos para um substantivo apenas? Pode. Você pode falar para a menina bonita e educada. São 2 adjetivos para o substantivo menina. Então, você pode ter mais de um adjetivo para o substantivo. Então, acompanhe com a sua professora para a gente localizar. Nós temos que ler o poema novamente para localizar agora não os adjetivos pátrios, mas os adjetivos, que dão característica ao ser, que falam como o substantivo é. Então, vamos lá? Acompanhe. Todo mundo acompanhando, sem deixar nada errado. Nós precisamos para Liliane e para o vestido. Então, vamos ler de novo. Liliane, quem não conhece uma menina que dança? Como é a menina? Está falando aqui como é a Liliane? Não. Morena, risonha, de olhar japonês. Como é a Liliane? Morena e risonha. Então, morena e risonha são características da Liliane. Então, morena e risonha são adjetivos, dizem como a Liliane é. Depois, para vestido. Cabelo amarrado, sapato chinês, vestido amarelo, biquinho francês. Vestido. Como é o vestido? O vestido é amarelo. Então, amarelo é o adjetivo do substantivo vestido. Então, morena e risonha são adjetivos da Liliane. Amarelo é o adjetivo da palavra vestido. Muito bem, ótimo. Agora, nós vamos fazer uma atividade que pediu sinônimo e antônimo. Nas últimas aulas a gente aprendeu o que significa isso. Vamos recordar? Bacana. Sinônimas são as palavras que têm o mesmo sentido. Elas querem dizer a mesma coisa, porém com palavras diferentes. Elas vão dar a ideia da mesma coisa, porém vamos usar palavras diferentes. Quando isso acontece, nós dizemos que essas palavras são sinônimas. Agora, quando falamos uma palavra ao contrário da outra, nós estamos chamando essas duas palavrinhas de antônimos. Por exemplo, sinônimo, eu posso falar alegre e feliz. Eu estou falando a mesma coisa, uma pessoa que está sorrindo, uma pessoa que está de bem com a vida. Alegre e feliz. Eu posso falar, por exemplo, preto e branco. Preto e branco são o contrário um do outro. Quando eu falo o contrário, eu estou dizendo que essas duas palavrinhas são classificadas como antônimos, quando elas querem dizer o contrário. Nessa atividade, o que eu te pedi? Que você reescrevesse a frase de novo. E onde está destacada em preto escuro, você teria que substituir pela palavrinha que está sendo indicada nos parênteses. Ora, você ia mudar
para antônimos, ia dar o contrário das palavras em destaque. Ora, você ia dar o sinônimo. Você ia dar uma palavra de sentido parecido, que falaria a mesma coisa na frase. Vamos acompanhar? Então, vamos lá. Vamos ver se você fez direitinho. Não deixe nada errado. Então, sinônimos são palavras com sentidos semelhantes. Antônimos são palavras com sentidos contrários. Muito bem. Então, cheguei antes dela no cinema. Você vai usar o antônimo da palavrinha antes. Como vai ficar essa frase? Fala aí para o papai e para a mamãe. Cheguei antes dela no cinema. Cheguei depois dela. Antes, depois. Então, cheguei depois dela no cinema. Vamos ver a letra B? A bola rolou para perto do menino com a camisa escura. Você vai dar perto e escura, você vai copiar a frase de novo e quando chegar nessas duas palavrinhas, você vai dar o antônimo novamente. Então, a bola rolou para perto, o contrário de perto é longe. Então, a bola rolou para longe do menino com a camisa escura. Qual é o contrário de escura? É clara. Então, a bola rolou para longe do menino com a camisa clara. Muito bem. Aquele menino é belo e educado. Agora não é um antônimo mais. Você vai encontrar para a palavra belo um sinônimo, uma palavra que vai ser escrita e que vai dizer a mesma coisa que a palavra belo. Então, aquele menino é bonito e educado. Voltou o ezinho aqui, né? E educado. Então, aquele menino é bonito e educado. Então, conferindo, você vai olhar sempre aqui no parênteses o que está sendo pedido, se é o antônimo, se é o sinônimo. Se for o antônimo, você vai dar o contrário das palavras destacadas. Se for o sinônimo, você vai dar outra palavra que vai dizer a mesma coisa na frase. Então, cheguei antes dela no cinema. O antônimo, cheguei depois dela no cinema. A bola rolou para perto do menino com a camisa escura. Você vai dar o antônimo. A bola rolou para longe do menino com a camisa clara. Muito bem. Aquele menino é belo e educado. Agora você vai dar o sinônimo. Aquele menino é bonito e educado. Muito bem, para quem conseguiu. Ótimo. A próxima atividade, nós trabalhamos nas últimas matrizes com o emprego do mal com L e do mal com U. Quando é que eu vou saber que é o mal com L ou o mal com U? Existe um truquezinho que eu te ensinei, não é verdade? Pois muito bem, vamos ver se você lembrou. Toda vez que você for empregar o mal com L ou mal com U, você deve substituir na frase, pode ser mentalmente, falando para você simplesmente. Você vai substituir na frase para o bem ou para o bom. Se na hora que você fizer a substituição, a frase ficar melhor com a palavra bem, significa que esse mal vai ser escrito com L. Se na hora que você fizer a substituição e essa substituição ficou melhor com a palavra bom, você vai utilizar o mal com U. Para isso, você tem que ouvir direitinho, para você entender o sentido. Se você substituiu e ficou melhor o bem, esse mal vai ser com L. Se você substituiu e ficou melhor o bom, esse mal vai ser com U. Ok? Bacana? Joia! Então, vamos lá na matriz e acompanhar e ver o que a gente conseguiu? Então, tá. Não deixe nada errado, tá bom? E qualquer dúvida que tiver, nas aulas do Meet que nós estamos lá, né, presentes, nós vamos conversar até você entender. Então, não deixe nenhuma dúvida para trás, correto? Qualquer dúvida que você tiver, você vai falando e a gente vai fazendo sempre o quê? A nossa correção e o nosso entendimento, para que todo mundo consiga
resolver as atividades sozinhos, sem problema e entendendo o que está fazendo. Então, vamos ver agora. Para empregarmos o mal com L ou mal com U, devemos substituir corretamente. Mal com L é contrário de bem. Mal com U, contrário de bom. Então, vamos ver. Se na hora de empregar aqui nos espaços ficar melhor o bem, significa que esse mal é com L. Se ficar melhor o bom, significa que esse mal vai ser com U. As pessoas mal intencionadas geram um mal para elas mesmas. Então, vamos substituir? As pessoas bem intencionadas ou as pessoas bom intencionadas? O que vocês acham? Ficou melhor o bem ou o bom? As pessoas bem intencionadas ou as pessoas bom intencionadas? Ficou melhor o bem. Então, se ficou melhor o bem, esse mal vai ser com L. Então, as pessoas mal intencionadas. Agora, geram o bem para elas mesmas ou geram o bom para elas mesmas? As pessoas mal intencionadas geram o bom para elas mesmas ou geram o bem para elas mesmas? O bem. Então, significa que se ficou melhor o bem, esse mal vai ser com L. Então, as pessoas mal intencionadas geram um mal para elas mesmas. Muito bem. Não me queira mal, só não vou estudar com você. Vamos fazer as substituições. Não me queira bom, só não vou estudar com você. Não me queira bom. Agora, substituindo pelo bem. Não me queira bem, só não vou estudar com você. Ficou melhor o bem ou o bom? Fala aí para papai e para mamãe. Ficou melhor o bem. Não me queira bem. Então, se ficou melhor o bem, esse mal vai ser com L. Não me queira bem, só não vou estudar com você. Então, esse mal é com L. Aquele homem declarou-se ser do mal ao abrigar com o filho. Então, vamos substituir. Aquele homem declarou-se ser do bom ao brigar com o filho. Aquele homem declarou-se ser do bom. Você acha que tem sentido? Agora vamos trocar pelo bem. Aquele homem declarou-se ser do bem ao brigar com o filho. Ficou melhor o sentido, né? Apesar que fala que ele brigou com o filho. Mas isso não tem problema na frase. É só para a gente ver o sentido, se vai ser o bom ou se vai ser o bem. Então, aquele homem declarou-se ser do bem. Então, se é do bem que ficou melhor o sentido, esse mal vai ser com L. Aquele homem declarou-se ser do mal ao brigar com o filho. O médico não foi trabalhar porque sentiu mal. Então, vamos substituir. O médico não foi trabalhar porque sentiu bem. O médico não foi trabalhar porque sentiu bom. Ninguém sentiu bom, sentiu bem, né, o bem-estar ou o mal. Então, se sentiu o bem, significa que esse mal vai ser com L. Por coincidência, todas as frases aqui estão com mal com L. Mas é sempre um teste que nós vamos fazer e fazer também sempre as substituições até a gente conseguir entender que o melhor sentido vai se adequar ao mal com L ou o mal com U. Em português, eu já falei com você, você tem que treinar. Quanto mais você treina, mais esperto você fica. Por isso que sempre a gente vai ensinando a você uma regrinha nova, uma forma de fazer, para que você possa treinar mais. Ok? Bacana. Agora, a próxima atividade fala de verbos. Vamos lembrar? O que é um verbo? Verbos são aquelas palavras que indicam ação, fenômeno ou estado, ou fenômeno da natureza ou estado. Ótimo. Essas palavras, elas falam o que está acontecendo na frase. Então, os tempos verbais são 3. Nós temos o passado, presente e o futuro. O passado é quando a ação já aconteceu.
ela já passou. O presente é quando ela está acontecendo agora. E o futuro é quando ela ainda vai acontecer. Então, essas 3 etapas que ainda, vai acontecer quando é o futuro, está acontecendo o presente ou já aconteceu, que é o passado, nós chamamos de tempos verbais. Na atividade, pediu que você lesse a frase e identificasse o verbo. Então, acompanhe com a sua professora, para a gente entender direitinho o que está sendo pedido. Leia as frases, circule os verbos. No meu caso aqui, eu não tenho como circular pelo computador. Eu vou fazer em negrito e você circula no caderno, tá ok? Então, vamos fazer primeiro o que está sendo pedido, circular os verbos. Eu corri até o portão. O verbo é corri. Então, corri é o que eu fiz, o que aconteceu na frase. Bacana. Meu tio dirigirá o carro de papai. Meu tio dirigirá. Então, o verbo aqui é dirigirá. Muito bem. Depois, a boneca de Lili caiu no buraco da rua. O que aconteceu com a boneca? Caiu. Então, o verbo é caiu. Muito bem. O carro atolou no barro da estrada. O que aconteceu com o carro? Atolou. Então, atolou é o verbo. Muito bem. Depois, o bombeiro apaga o fogo do incêndio. O que o bombeiro faz? Ele apaga. Então, na frase, eu corri até o portão, o verbo corri. Meu tio dirigirá o carro de papai, dirigirá. A boneca de Lili caiu no buraco da rua, caiu. O carro atolou no barro da estrada, atolou. E o bombeiro apaga o fogo do incêndio, apaga. Agora, escreva em seu caderno se indica ação, estado ou fenômeno da natureza. Então, vamos ver. Eu corri até o portão. Corri é uma ação. Meu tio dirigirá o carro. Ele vai praticar a ação. Então, dirigirá também é ação. A boneca de Lili caiu. É uma ação. O carro atolou. É ação. E o bombeiro apaga também é uma ação. Nós não temos nem estado e nem fenômeno da natureza. Muito bem. Agora, a terceira etapa dessa atividade. Reescreva as frases passando para os tempos verbais pedidos. Eu corri até o portão. Eu corri, eu já fiz, então está no passado. Eu vou passar essas frases para o presente e para o futuro. Como fica no presente? Eu corro até o portão. Como vai ficar o futuro? Eu correrei até o portão. Então, no presente, eu corro até o portão. No futuro, eu correrei até o portão. Meu tio dirigirá o carro de papai. Está no futuro. Como fica no passado? Meu tio dirigiu o carro de papai. E o presente? Meu tio dirige o carro de papai. Então, no passado, meu tio dirigiu o carro de papai. E no presente, meu tio dirige o carro de papai. A boneca de Lili caiu no buraco da rua. Está no passado. Como fica o presente? A boneca de Lili cai no buraco da rua. A boneca de Lili cai no buraco da rua. Como fica o futuro? A boneca de Lili cairá no buraco da rua. A boneca de Lili cairá no buraco da rua. Muito bem. O carro atolou no barro da estrada. Atolou é o passado. Como fica no presente? O carro atola no barro da estrada. O carro atola no barro da estrada. E no futuro? O carro atolará no barro da estrada. O carro atolará no barro da estrada. O bombeiro apaga o fogo do incêndio. Apaga está no presente. Como fica no passado? O bombeiro apagou o fogo do incêndio. O bombeiro apagou o fogo do incêndio. E como vai ficar o futuro? O bombeiro apagará
o fogo do incêndio. O bombeiro apagará o fogo do incêndio. Então, toda vez que nós tivermos essa atividade, nós temos que entender que essa atividade tem que ser passada do tempo que se encontra a frase para os tempos que foram pedidos no parêntese. No caso, se você tem eu corri, significa que está no passado, você vai passar para o presente e para o futuro. Dirigirá está no futuro, você vai passar para o passado e para o presente. Caiu está no passado, você vai passar também para o presente e para o futuro. No caso aqui do atolou, está no passado, você vai passar para o presente e para o futuro. E apaga está no presente, você vai passar para o passado e para o futuro. Sempre lembrando que, para passar uma frase para o passado, para o presente ou para o futuro, você tem que observar o verbo e mentalmente entender se já passou, se está passando, está acontecendo agora ou se ainda vai acontecer. Então, você, para passar o verbo para o passado ou para o presente, você tem que imaginar, identificar se o verbo da frase que você está trabalhando está no passado, no presente ou no futuro, para depois você fazer as substituições adequadas dos tempos verbais, ok? Essa nossa matriz nós trabalhamos muitos conteúdos, a classificação de sílabas, né, a quantidade de sílabas da palavra, nós trabalhamos os dígrafos, trabalhamos encontros consonantais, encontros vocálicos, que são os encontros de vogais, muito bom. Trabalhamos também a poesia. Nós sabemos que cada linha que se escreve numa poesia, num poema, é chamado de verso. E o conjunto desses versos são chamados de estrofes. Nós também trabalhamos com os adjetivos pátrios. Os adjetivos pátrios são aqueles adjetivos que falam a origem do ser, a nacionalidade do ser, a naturalidade do ser. Para isso, você tem que ler, né, se for um texto, a frase toda, se for o verso todo. E identificar se está falando de algum país, de alguma cidade, para identificar o adjetivo pátrio. O adjetivo comum, ele dá característica ao ser, ele fala as qualidades que o ser possui. E essas qualidades é que vão caracterizar o substantivo. Então, sempre que você for ler a frase, você vai localizar o substantivo primeiro e vai fazer a pergunta, como ele é? A resposta vai ser o adjetivo, os adjetivos na frase, ok? Muito bom. No caso do sinônimo e do antônimo, os sinônimos são aquelas palavras que dão origem, né, o mesmo sentido na frase. E já os antônimos são aquelas palavras que falam justamente o contrário. Meu amor, não deixe de fazer a correção, de deixar a sua atividade muito lindinha, muito completa, para que você possa estudar com segurança, ok? Eu espero você para próximas aulas que a gente vai fazer, os próximos encontros nessa semana. Gente, estou com saudade. Um grande beijo no seu coração, papai e mamãe. Obrigada pela ajuda. Que Deus abençoe ricamente e que possamos estar sempre com fé e confiança que essa fase vai passar. E poderemos estar lá na escola em breve, juntinhos. Que Deus os abençoe sempre. Um grande beijo, meus amores, e até a próxima!